As pessoas estão doentes. O Brasil está doente. O brasileiro está doente. Nós, brasileiros, estamos doentes. E como que se cura um povo? Como que a gente se cura? Antes da gente dar pitaco de como que a gente se cura, a gente precisa entender por que a gente está doente. Não é assim quando a gente vai no médico? Ele pergunta pra gente, o que você tá sentindo? Aonde você tá sentindo? Como que tá a sua alimentação? Como que tá seu exercício físico? Como que estão seus hábitos? O que você anda pensando? O que você anda sentindo? Como estão suas emoções? Então, através da anamnese, ele vai cavucando na gente os motivos dos sintomas, a causa dos sintomas, que ali reside a chave para a cura, na causa, não no sintoma. Geralmente a gente entende que a gente é superior à natureza, que a gente tem a legitimidade de dizer quem vive e quem morre entre todos os seres. Então eu vou matar esse animal, eu vou matar esse ecossistema, porque eu sei cuidar melhor desse espaço. Eu sei o que é trazer o progresso para esse espaço. Para isso eu vou suprimir aqui. Posso até compensar ali. Mas aqui nesse espaço eu tenho um sonho diferente. Isso veio porque culturalmente a gente foi separado da natureza. A mulher e o homem estão separados da natureza. A natureza lá e eu cá. A natureza lá cercada, intacta, intocada. Eu tenho medo de levar multa só de olhar para ela, né? E aí a natureza tá lá, longe, e eu tô cá. A agricultura tá cá e a natureza tá lá. A cidade tá cá e a natureza tá lá. O paisagismo tá cá e a natureza tá lá. Então a gente tem uma cultura de se separar dos princípios e leis naturais e viver outros princípios e leis criados pelo nosso modo cultural de entender a realidade, como por exemplo a monocultura, o paisagismo europeu, com espécies improdutivas e gramas, compondo um mosaico geométrico. E por que isso tem a ver com a gente estar doente? Porque na realidade a gente é criatura. Tão criatura quanto a árvore. Tão criatura quanto a onça. Tão criatura quanto a bactéria. A gente está ombro a ombro na criação. A gente faz parte da criação. A gente não é acima da criação. A gente entender que é acima da criação é gostoso. Eu sou superior. Eu sou o topo da cadeia. Eu sou o bicho da goiaba. É gostoso. Dá um quentinho assim pro nosso ego. Mas quais as consequências até pra gente de ter esse tipo de entendimento? Se a gente se desconecta com a nossa origem, seja a gente cristão, né? Então a gente foi criado tudo junto. Seja a gente ateu, a gente foi evoluindo todos juntos ao longo de milhares e milhões de anos. Se a gente se entende separado disso tudo, que a gente foi se construindo, a gente foi coevoluindo todos juntos, a gente apenas está se separando da nossa origem. Estamos nos separando da nossa origem. E se eu esqueço minhas raízes, se eu esqueço a minha origem, se eu não me conecto com a minha origem, psiquicamente eu adoeço. Eu não tenho mais identidade coletiva, não tenho mais identidade individual firmada numa raiz forte, que é a criação toda. Coisa mais linda do planeta Terra, gente. Com toda a sua diversidade de paisagens, com toda a sua diversidade de biomas, de ecossistemas.
a vida na água, a vida na terra. Coisa mais linda. E a gente é muito lindo. Nós, seres humanos, somos muito lindos também, porque também somos criatura. E aí, como que a gente dá a cura, então? Eu acredito que a esperança é a cura para um povo. Um povo machucado, um povo que só tem decepção atrás de decepção. E como que a gente constrói a esperança? De ver um futuro brilhante construído todos os santos dias através das nossas próprias mãos. A gente vê por aí pipocando parques tecnológicos, centros de investimento, coletivos de investimento, os vales da vida, né? E a gente está tão machucado que a gente precisa importar palavras do exterior. Então, a gente vê todas essas iniciativas de resgatar a potencialidade de um povo mandar no seu próprio nariz e decidir coletivamente os rumos do seu futuro, através do trabalho do presente. E aí a gente precisa entender como que a gente quer construir tecnologias para o futuro. É uma tecnologia que a gente vai enviesar dentro dessa construção cultural de que a gente está separado da natureza, que a gente é superior à natureza e por isso estamos adoecendo pelas consequências de como a gente lida com o progresso, ou a gente vai construir uma nova forma de progresso. Progresso só é progresso se todo mundo ganha. A história do ganha-perde já é muito antiga, já está defasada, né? Já superamos para o ganha-ganha. Então, progresso só é progresso se todas as relações que a gente estabelece é o ganha-ganha. E se alguém vai perder, a gente já encontra outro caminho para ter o ganha-ganha de todos os lados. Onde o clima ganha, onde o bolso de quem está investindo na ideia, de quem está investindo seu tempo na ideia, ganha também, onde o meio ambiente ganha, onde a sociedade ganha, onde a economia, a macroeconomia ganha, né? Então, como que a gente cura um povo? Com iniciativas como as que vêm acontecendo no Brasil. Vamos pegar, por exemplo, esses parques tecnológicos, públicos, privados, mistos, parceria público-privada, que vêm acontecendo, que vêm sendo estruturados para dar oportunidade de um povo voltar a sonhar. Que o parque tecnológico não é nada mais do que isso. É uma oportunidade de um povo batalhador, trabalhador, criativo, voltar a sonhar, voltar a acreditar em si. E por um lado, isso já traz essa fortaleza da esperança. Agora vamos fazer um exercício de imaginar. Se eu olho para a janela da sala que eu estou dentro do meu parque tecnológico e vejo só monocultura lá fora, se eu olho para a janela e vejo um paisagismo pouco diverso, que tem espécies pouco produtivas, o que vai ser da minha ciência aplicada? O que seria de Newton se não tivesse uma macieira para cair a maçã na cabeça dele? Se fosse no lugar da macieira, uma espécie improdutiva paisagística, apenas estética. O que seria do Arquimedes na hora de deitar na sua banheira e gritar eureka porque ele encontrou a lei do empuxo no seu ócio criativo? Ele estava interagindo com um elemento sagrado como a água. Imagina se ele tivesse crise hídrica naquele tempo, por conta da falta de chuvas, da falta de mecanismos que regulam o ciclo hidrológico, porque daí ele não... aquela sociedade que ele estava inserida estava destruindo aquele ciclo hidrológico, não por maldade, mas por uma cultura de se entender superior à natureza e não ombro a ombro com a natureza, tão importante quanto. E cá entre nós, gente, a natureza não depende da gente para sobreviver. Quem depende mesmo é a gente. Porque a natureza vai trazer febres, convulsões, né? Como uma analogia aos sintomas, e vai expulsar a praga. A pragona que é
o modo de ver a natureza modernamente. Não é que o ser humano é a praga, é o jeito que ele olha para a natureza que é a praga. Ele se enxerga superior e para isso ele consegue entender que ele diz da vida ou da morte de cada ser com a maior tranquilidade do mundo. O progresso é importante, mas um progresso moderno do século XXI é um progresso ganha-ganha. Né? Todos temos que ganhar e temos que fazer a transição factível, não uma transição abrupta, radical. A gente tem que fazer a transição que dá, mas tem que transitar. Para transitar, o primeiro passo tem que estar dado, para logo vir o segundo. Senão a gente fala, temos que mudar, estamos sentados. Vamos mudando e aprimorando juntos, que daí fica mais leve para todos os envolvidos, todos os atores envolvidos. Voltando para a parte da tecnologia. Que tecnologia a gente quer criar? A tecnologia que vai se inspirar num paisagismo do século XV, XVI, XVII? Como que eu vou fazer uma tecnologia do século XXI se no momento do meu ócio criativo, no momento que eu estou espairecendo depois de trabalhar, estudar, aplicar, testar, eu vou um pouquinho lá fora do meu prédio, da minha sala, nos parques tecnológicos, Brasil afora, e vejo um modelo paisagístico da Idade Média. Como que isso vai bater? Porque esse modelo paisagístico, ele foi criado pelos senhores feudais na Idade Média e pela corte para dizer assim, eu terceirizo a produção de alimentos. Eu não preciso produzir meu próprio alimento porque eu sou nobre. Então eu vou encher aqui de grama, vou encher aqui de árvores que não dão frutas e eu vou podá-las de maneira geométrica, cartesiana, para mostrar o quanto que eu sou nobre. Porque aqui eu tenho metros e metros e metros quadrados de quintal improdutivo. E isso é bonito, isso é belo. E aí, gente, é bonito, é belo, é gostoso de ver. Mas combina com o século XXI? Tudo que é bonito e é belo é uma construção cultural. Já não é tempo da gente fazer uma construção cultural paisagística diferente? Para que a gente olhe pela janela ou para que a gente desça e vá sentar num banquinho e veja a árvore se ajudando a crescer, uma cumprindo seu espaço, cumprindo sua função, dentro do seu espaço, no seu tempo, ensinando pra gente que todo mundo tem seu lugar ao sol, todo mundo tem um tempo para cumprir e frutificar. Tem a araucária que ela vai demorar 8, 10 anos para frutificar, tem o milho que vai demorar 120 dias para terminar seu ciclo. 90 dias se a gente quiser colher um milho verde. Então todo mundo tem seu lugar ao sol. Olha que esperança que a natureza nos dá, se a gente souber observar suas leis e seus ensinamentos. E como é que a gente vai observar isso se a gente tá longe, tá com medo, tá se achando superior, enfim? Então vamos trazer essa ideia para o centro da discussão. Vamos superar esse paradigma de eu ostento um quintal improdutivo. Como que a gente vai ter uma ciência produtiva aplicada no dia a dia para resolver problemas da sociedade concreto se o nosso quintal é improdutivo? Porque a gente vai se comunicando, a cultura e a nossa psique, ela se comunica, ela se retroalimenta. Então, se eu tenho um quintal, um paisagismo ali no meu quintal produtivo, eu vou querer cada vez mais ser produtiva, respeitando meu tempo, respeitando o meu espaço, respeitando a minha função, o que cabe a mim. Se eu ando pelo parque paisagístico que eu construí e vejo uma planta cooperando com o crescimento da outra, eu vou fazer parcerias institucionais com outras empresas, com o governo, com as universidades, numa relação de ganha-ganha, onde todo mundo vai se empurrar para cima, para todo mundo evoluir junto um com o outro, né? E por que eu tô falando da produção tecnológica? Porque para mim é uma coisa que traz muita esperança no amanhã.
Só que a gente precisa discutir de qual produção tecnológica a gente está conversando. É algo que vai solucionar um problema que imediatamente, um problema que eu já criei ao longo dos tempos, ou seja, tapar o sol com a peneira e daqui a pouco já vai produzir outra consequência que eu vou ter que criar outra solução tecnológica para tapar o sol da peneira e aí vai nesse movimento de enxugar gelo. Ou a gente vai finalmente parar de produzir gelo? Se a gente quer ir na causa, na raiz, ser radical no termo de ir na raiz dos problemas, a gente precisa entender as causas, igual a gente está conversando aqui. Uma das causas é a nossa desconexão com a criação, com a natureza. E não é aquela coisa de abraçar a árvore, são coisas práticas. O drone foi feito através da biomimética. O que é biomimética? É quando eu imito os padrões da natureza para criar uma tecnologia. A agricultura regenerativa, ela é biomimética. Ela entende os mecanismos da natureza e faz um sistema para que não tenha problemas. É um sistema equilibrado, que não tenha plantas daninhas, que não tenha pragas, que não tenha doenças. Porque eu entendi por que elas aparecem ali. Eu resolvi a causa do problema. Eu não fui lá e taquei uma cauda bordaleza ou um agrotóxico. Eu simplesmente desenhei o melhor espaço possível para minha planta do interesse econômico estar ali. Então o drone é biomimético, a agricultura do futuro é biomimética. O que mais? Um monte de algoritmo tem padrões da natureza como inspiração hoje em dia. E como é que a gente vai se inspirar na natureza se a gente está num ambiente monoestético, com simplificação, artificialização das relações ecológicas ali? Não tem como a gente entender daí, não é mesmo? Não é melhor a gente ter ali na janela, já conseguir observar e ter insights condizentes com o século XXI do que ter que fazer uma expedição para não sei aonde, uma mata? Então a gente precisa se aproximar de novo desses elementos. E são coisas muito simples, muito práticas, que trazem consequências positivas imediatas. Então, uma das coisas simples e práticas é ter um paisagismo mais adequado que aplique, né, um paisagismo biomimético, um paisagismo regenerativo, que se a gente está doente, a gente precisa se regenerar, precisa de cura. Então nada melhor do que um paisagismo ali para a gente se transitar ali e entender quais são essas relações que eu posso imitar nas minhas tecnologias pró-natureza, né? Entender duas tecnologias precisam andar juntas. A tecnologia da evolução, que é uma tecnologia que se melhorou durante milhões de anos, que é a natureza. Tá dado, tá criado, são leis maravilhosas que se a gente ficar insistindo em ficar mudando conforme nossas vaidades, a gente está caminhando a passos largos para um suicídio coletivo. Não é algo assim alarmista, né? É só a realidade, né? Infelizmente, mas é que a gente tem tempo ainda de reverter esse cenário, né? Vamos fazer enquanto ainda não custa tão caro, ainda chove, as coisas ainda meio que capenga ainda estão funcionando. E aí, o futuro é biomimético, que é entender as relações ecológicas e aplicar nas nossas tecnologias pró-natureza. O futuro é bioeconômico. Na floresta de pé estão os novos fármacos. Na floresta de pé estão as novas moléculas para materiais que vão substituir o plástico, vão substituir outras coisas. Na floresta de pé estão as novas medicinas. Na floresta de pé é como a galinha dos ovos de ouro. A gente é apressado, a gente é imediatista, tá com pressa de ganhar dinheiro, vai lá e tomba uma árvore de 100 anos. Vamos vender essa madeira. Beleza, desmatamento legal, tô dentro dos meus 20%. Mas aquele papel ecológico que ela tá fazendo é insubstituível. Ela é enorme. Ela se comunica com outras. E esse padrão de comunicação, por exemplo, é uma coisa que a comunicação do 5G tá fazendo a biomimética. Então, gente, o futuro é bioeconômico. Então, vamos seguir matando nossas galinhas de ovo de ouro ou vamos começar a explorar os nossos ovos de ouro de maneira equilibrada? Eu já ia esquecendo dos superalimentos,
Então é bioeconômico a floresta de pé, a nova economia, a bioeconomia, ela precisa da floresta de pé porque lá estão os superalimentos. Que a gente fica simplificando em pouquíssimas coisas que a gente consome hoje em dia. A gente vai aprender a voltar a desfrutar das maravilhas da nossa Mata Atlântica, do nosso Cerrado, da nossa Amazônia, do nosso Pantanal, da nossa Caatinga, do nosso Pampa. Superalimentos para uma cura de fato do ser humano, para uma volta de conexão com aquela dieta. A gente sabe o poder da dieta hoje em dia, já é senso, já é vala comum, né? O que mais? O futuro é biodiverso. Como assim? Se eu olho para fora, vejo toda aquela diversidade, uma planta ajudando a outra a se desenvolver, uma espécie contribuindo com a outra, como abrigo, os passarinhos fazendo ninho, enfim, isso vai trazer para a sociedade, como eu disse, o externo e o interno, eles estão sempre se retroalimentando. Se eu começo a criar esses espaços de integração permanente, como diz um importante professor da agricultura sintrópica, o Ernest, criador dessa técnica, se a gente começa a fazer esses espaços de integração permanente, a gente começa a entender como que a gente pode trazer esses princípios para dentro das relações humanas. Porque a gente está doente. A gente vive num mundo de puxação de tapete, de desconfiança, enfim, é meio que selvagem, né? Não no sentido, olha como até a gente usa as palavras de maneira equivocada. A gente devia, na verdade, era ser mais selvagem. Porque se a gente entendesse de fato, sem o óculos ocidental da competição, a gente entender que na verdade é tudo uma cooperação, tá todo mundo ali se obrigando a evoluir mais. Incentivando através da coexistência das ideias diversas, da coexistência das diversas raças, cores e credos, a gente poder produzir sínteses melhores de como que a gente soluciona todos os problemas que hoje nos afligem, que hoje nos deixam doentes. Mas vamos começar pela causa. A nossa causa é a desconexão com a criação, com a natureza. Somos tanto criaturas, quanto uma árvore, quanto uma onça, quanto uma bactéria. E a gente precisa estar em paz com isso. E entender que sem todo aquele equilíbrio no mundo que a gente precisa trazer para dentro, que hoje a gente entende como externo, lá fora, lá longe, a gente não vai se propagar como espécie. Não é? Ou eu tô falando muita besteira? Se você concorda, discorda, tudo bem, mas vamos primeiro refletir juntos. Não é mais confortável eu falar, isso aí não tem o que fazer, isso aí, essa mudança climática, ela é divina, isso aí é normal, é algo imposto, é algo natural, e acontecer com ou sem a presença do ser humano. Vamos esquecer que existe uma tonelada de artigos científicos e denúncias pelos cientistas renomados e respeitados pela maioria. Claro que tem uma minoria que está lá comprada pelo... Mas a maioria dos cientistas, eles afirmam que as mudanças climáticas têm duas causas. Uma é natural e a outra é acelerada comprovadamente pela ação antrópica, ou seja, pela ação do ser humano, pela sociedade moderna, padrão moderno de consumo e produção. Vamos esquecer que isso existe, vamos fingir que está empatado o número de artigos pró e contra a teoria das mudanças climáticas ser causadas pelo ser humano. Vamos apenas apelar ao nosso bom senso. É mais fácil, mais cômodo eu entender e acreditar na teoria de que é algo dado. E aí eu não preciso fazer nada sobre isso. Se eu não sou a causa, nada posso fazer, correto? Posso deixar o pau torar que eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é confortável? Mas ao mesmo tempo isso não é prova de que a gente está doente de empatia? Que é algo natural do ser humano? Então, vamos só usar o bom senso.
Às vezes eu quero acreditar numa teoria porque eu quero permanecer fazendo o que eu tenho feito durante a minha vida toda, o que meu pai e minha mãe fez a vida toda, o que meu avô e minha avó fez a vida toda, e aí eu não tenho que refletir sobre isso. Eu não quero refletir. Refletir dói. Refletir é uma afronta, porque eu já sei tudo. Refletir sobre o que acontece, sobre como se passam as coisas, é uma dor narcísica gigante que eu não quero suportar. Eu já tô doente, eu já sofro. Eu tenho que ver os noticiários todos os dias. Eu olho pro lado, vejo contradição. Olho para todo quanto é canto, vejo contradições e injustiças. Eu não quero olhar para dentro e ver contradição. Eu não vou suportar essa dor. Eu entendo. Eu entendo. Todos somos assim. Mas isso tá levando a gente para um buraco. Para um buraco maior do que a gente imagina. Agora vamos imaginar. Tem duas causas das mudanças climáticas. A mudança de eixo, de polo, que realmente foge do nosso controle. E o padrão de consumo e produção atual, moderno, que vem aí desde as primeiras revoluções industriais, comprovadamente aceleradas pela ação humana. E aí é nisso que a gente pode trocar. Você acha que quando teve a primeira revolução industrial, o jeito que estava dado de consumo e produção gostou? Não gostou, ninguém pode mudar. Ainda mais quem está ganhando um rio de dinheiro com o jeito que é agora. Então, a galera, quando trocou do modo feudal de produção para a Revolução Industrial, não queria mudar. Tava tão legal daquele jeito. Eu tava tão bem, minha família tava tão bem. Eu tava tão bem. E às vezes todas as classes. Ah, não, tá. É o jeito que eu conheço. É o jeito que tá rolando. Tem uma injustiça aqui e ali, né? Tudo bem. Tem uma injustiça aqui e ali e tudo bem. Mas é o jeito que eu conheço. Eu não tenho que ficar daí me reinventando, tentando entender como é que vai funcionar esse novo sistema de produção da Revolução Industrial, um negócio chato. Beleza, ninguém gosta de mudança. Ninguém gosta de se desafiar. A gente gosta de seguir o fluxo. Vamos seguir no fluxo até que a hora que... Mas aí, o meu convite é, vamos usar o bom senso? Será que a gente não tá querendo acreditar que não tem mudança climática? Uma coisa como se fosse coisa de fé, né? Sendo que é coisa da ciência, que é só ler e tal. Mas ler é ruim também, porque eu já tenho tanta coisa pra fazer, tanto vídeo no WhatsApp pra assistir, tanta gente pra conversar no dia a dia, tanto pepino pra resolver da minha vida pessoal, que eu não vou ficar lendo artigo científico com uma linguagem criptografada que eu não consigo entender. É muito complexo. Vamos só do bom senso então, gente. Vamos entender que às vezes a gente quer negar que todo mundo tem responsabilidade sobre as mudanças climáticas, porque a gente não quer fazer nada sobre isso. E daí, quando a gente sabe e não quer fazer nada sobre isso, o buraco é mais embaixo na responsabilidade, né? Então é melhor nem saber. É melhor construir um ideário de que eu não sou responsável por isso. Então não é problema meu. Não preciso fazer nada sobre isso. E aí, como eu disse no começo do vídeo, são coisas simples. Simples. É o jeito de fazer meu paisagismo. É o jeito de fazer minha agricultura. É o jeito de eu conviver com a natureza. É o jeito de eu me alimentar. É o que eu converso. É mais importante do que isso é trazer para as relações humanas esses padrões. Não adianta nada eu ficar fazendo lá um monte de intervenção na natureza e ser uma pessoa totalmente carrasca comigo mesmo. Ficar me julgando. Não adianta nada fazer todas essas intervenções na minha agricultura e ser uma pessoa que julga o porteiro, que julga uma pessoa que eu acho que é inferior, uma pessoa novata no meu ramo, que acabou de chegar no meu ramo, quem que é ela para brilhar? Acabou de chegar no meu ramo, quem que é ela para começar iniciativas que eu sempre tive vontade de fazer? Não adianta nada a gente mudar nosso paisagismo e a paisagem do nosso mental e as palavras que a gente profere para pessoas próximas, que é a família, que são os amigos, não mudar. Então as duas coisas têm que andar junto pra gente se curar enquanto ser humano e se curar enquanto brasileiro. Porque pensa num país que tem tudo, mas tudo, para puxar essa renovação no modo de consumo e produção. A gente tem tudo. Tudo.
que falta? A gente tá doente, a gente tá apático. Por mais que a gente reclame, reclamar é apatia, gente. Culpar o outro, é culpa da cidade. Daí a cidade fala, não, é culpa do agricultor. Daí o agricultor fala, não, é culpa do ambientalista. Não, é culpa da política. Nunca é nossa responsabilidade. É sempre a coisa do outro. E quando não é, é coisa, é vontade de Deus. O mundo tá se acabando porque Deus quis. Porque a mudança climática é algo natural. É um ciclo de eras. Não tem nada para fazer sobre isso. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que a gente pode continuar fazendo para quem já está fazendo, ou começar a fazer para quem ainda não faz nada sobre isso. E eu já trouxe muitos exemplos ao longo desse vídeo de onde a gente pode começar a fazer essas percepções. E na produção tecnológica, daqui para frente, meu convite é esse. Uma produção tecnológica pró-natureza. Mas você usa o aço, e o aço é extremamente... Gente, é a transição. É como é possível fazer. Eu não tenho como tirar do bolso um novo material que é tão resistente, tão bom quanto o aço, que eu posso mexer nele, manejar nele de tantas formas. Então, vamos usar o que tem para começar a caminhar, um passo de cada vez, né? Começo, meio e fim. Qual que é o nosso fim comum? A gente precisa entrar num consenso, senão vai cada um para um lado, dispersa, não chega a nenhum lugar legal coletivamente. Mas é isso, já falei muito. E espero que vocês tenham gostado. Eu nem lembro se eu falei meu nome no começo do vídeo, mas meu nome é Mariana Teres Rocha. Sou engenheira agrônoma, sou especialista em agropecuária regenerativa. E como eu pulei uma semana sem um vídeo, hoje eu fiz um vídeo mais longo para ouvir enquanto está lavando a louça. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. São algumas reflexões conjuntas que eu fiz ao longo dessas 2 semanas. E vamos lá pescando no vídeo algumas iniciativas que a gente pode começar a fazer. Então, na agricultura, no paisagismo, na alimentação, enfim, onde tem planta a gente pode fazer diferente do que a gente vem fazendo para poder trazer uma cura coletiva, né? Trazer a diversidade como uma coisa boa dentro e fora da sociedade, trazer padrões da natureza como uma coisa boa dentro e fora da agricultura, da tecnologia e tal, e a bioeconomia também como uma coisa excelente para ser uma tecnologia do século XXI, que é elaborar coisas a partir de coisas dadas, né? Então, novos fármacos a partir de árvores que estão dadas, estão criadas, estão evoluídas, novos materiais, enfim. Então, espero ter contribuído um pouco para bagunçar a cabeça de todo mundo, inclusive a minha tá bem bagunçada agora no final do vídeo, e seguimos conversando por aqui no canal. Gratidão.